Gente, então vou apresentar o terceiro comunicador e o último comunicador da manhã, que é o Lindbergh Souza Campos Filho. O Lindbergh ele é professor de literatura de língua inglesa aqui na USP, e entre as publicações recentes dele, ele destaca A Santa Joana dos Matadouros como crítica do modo de representação capitalista, Ascensão do Inglês de São Paulo e a política musical da poesia afro-americana, Langston Hughes e Sterling Brown. Os interesses de pesquisa dele envolvem romance, poesia, teatro, cinema, literatura e pensamento brasileiro e marxismo. Só isso? É tudo. Vocês da mesma coisa. Fisicamente. Calma. Vocês são preguiçosos e querem sempre falar da mesma coisa. Faltou apresentar a mesa, né? Revelação de Jerusalém, uma leitura do épico profético no poema de William Blake. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Tá passando o livro dos poemas iluminados no Blake aí para ajudar nesse processo de familiarizar vocês com esse universo. Nós estamos prestes a entrar. Bom, Jerusalém, vou falar já de começar a tentar apresentar o poema, né? Jerusalém, um panorama, né, do poema. Jerusalém é um poema narrativo composto por aproximadamente 4.000 versos em 100 iluminuras, né? Essas placas vocês podem ver. Aqui vocês têm a folha de rosto do livro e a capa. Pode descer um pouquinho mais, por favor? Ele começou a ser feito em 1804, mas a data de conclusão não se sabe, provavelmente 1820 e 1821. Ele é dividido em 4 capítulos. Pode-se dizer que ele é o grande épico do Blake, pois é o seu último, mais longo e bem acabado em termos visuais e estilísticos. A substância do escrito é o derradeiro, né, mas não conclusivo desenvolvimento do mito da queda e reconquista da humanidade divina. De maneira extremamente esquemática, né, o que vai de encontro, né, a própria ideia, o próprio espírito profético do livro, ele pode ser resumido da seguinte maneira. Tudo começa com o despertar da figura que aparece no título, né, o Albion, que representa tanto a Grã-Bretanha quanto todos os seres humanos, do sono da morte, graças à voz do Salvador. Ele rejeita a visão propiciada pelo chamado como um fantasma do cérebro superaquecido e busca esconder sua amada emanação, ou sua alma, seu melhor eu, Jerusalém, porque passa a acreditar que por demonstração apenas o homem pode viver e não por fé, e que Deus seria tão somente um legislador distante e invejoso, completamente distinto da humanidade. Desse modo, Albion aliena-se da sua natureza divina, encolhe-se na sua interioridade e afunda progressivamente em coma, que mais parece um pesadelo no tempo humano e existência material finitos da recorrência de males como guerra, império, crueldade e exploração. Isto fabrica todo o tecido narrativo do poema, onde a mente perturbada de Albion, distante de sua verdadeira essência, Jerusalém, gera inúmeras fantasmagorias de personagens e eventos históricos, bíblicos e da mitologia pessoal do Blake, que se materializam e desaparecem, lutam e falham, amam e desesperam, dominam outros e são vítimas de dominação por sua vez. Tal padrão radicalmente não linear ou referencial tem como ponto culminante não o apocalipse ainda, mas ao menos chega até a percepção de todos os fenômenos nas suas formas humanas, na aceitação do espírito de perdão mútuo que libera as energias sociais da autodestruição e acumulação vã e as coloca a serviço de uma atividade comunal construtiva, fazendo com que cada indivíduo se veja na obrigação mental de erigir a Nova Jerusalém, a comunidade ideal profetizada no livro da Revelação, no Aqui e Agora. Então, o que me levou então a esse poema que parece ser uma coisa tão, digamos assim, excêntrica, né? Duas referências. Primeira coisa foi o Terry Eagleton, um crítico com o qual eu trabalho muito. Para ele, o Blake é, de longe,
o poeta mais radical do cânone inglês. Segundo, foi também uma passagem sobre o conceito de história, né, o último texto do Walter Benjamin, em que ele fala sobre o profeta. Né? Ele fala que profeta não é quem prevê o futuro, né? O profeta é quem lembra o passado no instante de perigo, quem traz o passado para o presente no instante de perigo. E como vocês devem ter visto, né, pelas coordenadas espaciais, o Blake é essa pessoa que se formou naqueles radicais anos 90 do século XVIII, né, durante a Revolução Francesa. Bom, então toda a obra dele pode ser discutida em termos religiosos ou em termos de como viabilizar uma revolução. Então isso daí é uma tensão que existe na fortuna crítica dele muito grande. Dado esse turbilhão poético, que já foi por diversos críticos chamado de parede de palavras, e pelo próprio Blake de alegoria sublime, penso que o jeito mais direto e simples que encontrei para apresentar Jerusalém foi reduzir as expectativas e partir do título. Jerusalém, a emanação do gigante Albion. Essa Jerusalém aí, de que fala o poema, é uma mulher, uma cidade, uma dimensão feminina de Albion, sua filha, seu melhor destino, um poema, a liberdade, tudo isso em simultâneo, repleto de flutuações. Ou seja, da alegoria do paraíso reconquistado, anunciado pelo profeta Isaías e descrito no livro do Apocalipse, Blake criou uma alegoria de segundo grau que implica uma nova terra em sentidos mais nítidos e amplos. Tal relação tipicamente alegórica de significantes com significantes, de modo a multiplicar e elidir a estabilização de sentido, pode inclusive ser vista como um importante componente da construção do poema como um todo e pilar do projeto estético-político de Blake. Né? O próprio Terry Eagleton ele vai falar que para o Blake é muito importante a combinação de ambiguidade simbólica e engajamento político. Né? Por quê? Porque para ele o desejo revolucionário não pode se materializar ele precisa ter essa configuração sempre instável para ele poder se materializar, para poder nós sairmos desses ciclos de revolução, liberação, opressão, né? Que ele identifica, obviamente, olhando a Revolução Francesa, né? Bom, e tentando tematizar isso, é isso, a revolução é o tema dele, do primeiro poema iluminado até o último, né? Bom, no título, no entanto, a ênfase é na Jerusalém como emanação do gigante Albion, ou seja, o Albion é o personagem principal, só que é a Jerusalém que está como sujeito, né, no título, né? Um super ser, né, o Albion, que entre outras coisas tem a Lua e constelações inteiras em seus membros, cujo sistema circulatório se liga a todo o universo e é a um só tempo a Inglaterra e a humanidade. Isso é o mesmo que dizer que Jerusalém aparece primeiramente como a essência feminina dessa figura masculina. No universo dele, a emanação, quase todos os personagens, seres, você nem consegue estabilizar, né? Tem emanações e espectros. As emanações são as essências femininas e os espectros masculinos, né? E para ele, o demônio sei lá, o anjo, o Deus, tem que estar junto. Isso daí é uma invenção do patriarcalismo cristão, né? Essa ideia de demônio. Isso é o mesmo que dizer que Jerusalém aparece primeira... isso daqui eu já falei. Isso é o mesmo que dizer que Jerusalém aparece primeiramente como a essência feminina dessa figura masculina, que, na maioria das vezes, representa a humanidade adormecida no sono da morte, né? Que é o Albion. Por conseguinte, e a meu ver, isso é crucial, pois trata-se de algo que não deixa de ter como origem o próprio Albion. Ou seja, a superação é uma emanação dele, por mais que alienada, né? Ainda que preso em uma condição degradada de gigante. No folclore celta, vale dizer de passagem, o gigante tem várias conotações, muitas vezes antagônicas, como todo o folclore.
mas todas apontam mais ou menos para um estágio primevo, rústico e pré-humano. Como os titãs, a passagem dos titãs na cosmogonia greco-latina para os deuses olimpianos, né? Se é possível, contudo, afirmar que qualificar Albion como gigante indica o início de caracterização da condição decaída da humanidade na mitologia pessoal de Blake, a centralidade de sua emanação no título, Jerusalém é colocada na posição de destaque de sujeito, enquanto Albion é tão somente um elemento do aposto, né, do Jerusalém, né, antevê a chance de superação de que conta o poema. De fato, tendo tudo isso em vista, não é difícil arriscar que o título já anuncia seu caráter épico e profético. A situação degradada da queda e a regeneração do ser humano triunfante. Então ele vai contar a narrativa da situação degradada, o presente, o capitalismo, a industrialização, todas essas coisas. E a regeneração triunfante, que seria essa possibilidade épica, né? Ele começa a carreira dele com as canções de inocência e experiência. E às vezes as pessoas acham que por ser romântico, aí começa a sociologia, né? Ele só gosta do inocente, a volta. No caso dele não, é os dois. Tem que ter o leão e o cordeiro. Mesma coisa, juntos, né? Bom, a primeira coisa que o leitor... Pode abaixar um pouquinho, por favor? Então esse daqui... pode subir, desculpa. Aqui, então, é a folha de rosto, tá? Nesses arcos havia uma inscrição. E segundo Hegel, a inscrição é a primeiríssima forma épica. Quando você coloca uma explicação condensada em alguma coisa, como um epitáfio, você coloca uma explicação condensada em alguma coisa, mas você ainda não tem o narrador, você não tem mais nada. Mas ali então ele já coloca o primeiro elemento épico. A primeira coisa que você vê é essa primeira da esquerda, né? Nos arcos ali, você vê que é um arco meio medieval, tem um tom medieval aqui, porém a sandália ela é uma referência a Jesus, né? Esse é o Lós, né? Pode baixar. Aí eu vou ler, mas ele abandonou essas inscrições, por isso não dá para ler, mas eu acho que é interessante da gente partir delas. Então acima do arco a gente tem There is a void outside of existence, which if entered into have friendship, aí embaixo, englobes itself and becomes Album. Such was Albion's couch. Have friendship is the bitterest enmity, said Loss. Aquela pessoa que provavelmente está entrando. As he entered the door of death for Albion's sake, inspired, the long sufferings of God are not forever, there is a judgment. Everything has its vermin, O spectre of the sleeping dead. Então, o que é isso, né? Já começou meio esquisito, né, isso daqui. Né? Uma coisa meio sinistra, né? Então, embora trate-se de uma inscrição na folha de rosto do poema, que foi abandonada no processo de composição, nela há algumas indicações da própria arquitetura do poema que, a meu ver, valem a pena serem pensadas. As duas primeiras linhas, né, ali, se referem ao universo da personagem que aparece no título do poema. Ou seja, o Albion, né? E do ponto de vista narrativo, sugere uma coordenada espacial, por mais indeterminada, incoerente e sonhática que ela pareça. Ou seja, a gente já está no void, no outside of existence, ou seja, o Blake também foi muito importante para o surrealismo, para Emily Brontë, para vários autores que se engajaram nesse universo onírico, né? De suspensão das expectativas, né, digamos assim, realistas, plausíveis dos leitores, né? Bom, então, ou seja, entramos em Albion. Quando você sobe, pode subir ali, por favor? Quando a gente vê ele entrando, ele está entrando no Albion, você vê que tá a loucura, né? Isto é, no sono de Uru, o estado mais decaído, que mais parece ser uma queda em uma autoinflexão alienante que é literalmente mortal. É justo nesse pesadelo de repetições de violência, guerra, imperialismo e crueldade, pois tudo que aparece como luta interna sempre tem correspondência com o social, isso daqui é uma coisa antiga, do épico também, que Loss entra por Albion, ele entra por Albion. O Loss, essa figura, ele está entrando no Albion por ele, né?
De fato, assim que pisou no palco, Loss imediatamente desatou a falar. Pode voltar ali, por favor? Que aí vocês veem que ali é uma descrição, né? E aqui ele já começa a falar. E ele fala o quê? Uma máxima, que seria para o Hegel a segunda forma do épico, que é a máxima, que aí você já tem o narrador. Que é uma frase que dá um insight na vida, né? Algumas coisas assim, né? De fato, tendo tudo isso em vista, não é difícil arriscar que o título já anuncia... não, isso aqui eu já falei faz tempo. Então ele começou a falar. O que ele diz é, na verdade, uma máxima, seguida de uma profecia, não no sentido de previsão do futuro, mas de recordação de uma verdade condicionada a certo comportamento. Ou seja, o profeta, gente, aí eu estou usando aqui a linhagem que começa com para discutir profeta, profecia, essas coisas, com Spinoza, né, com o Tratado Teológico Político de 1667. Mas aí muita gente vem trabalhando e tal. O profeta, para desmistificar tudo isso, é uma autoridade política. Se ele não fosse uma autoridade política, quem ia prestar atenção no que ele está falando? Ou seja, é alguém que relembra a lei, no caso da tradição judaico-cristã, né? Que recorda a lei e fala para o povo o que vai acontecer se ele transgredir ou se ele observar a lei, né? Aqui encontramos de maneira bastante concentrada o ideal de libertação humana que perpassa toda a sua obra. A amizade ou o amor ao próximo precisam ser incondicionais e que certamente haverá um juízo final, um momento derradeiro dessa situação de repetição de ciclos infernais de revolução, liberação e opressão, que conhecemos tão bem, e o despertar para uma outra vida liberada da lei e repressão moral. Para ele, o E.P. Thompson escreveu um livro inteiro do Blake, só mostrando como ele vem de uma tradição de que acabar com essa ideia de lei. No primeiro livro iluminado, é um dos primeiros completo, né? É o Casamento do Céu e o Inferno. Uma das últimas anedotas que tem é uma conversa entre um demônio e um anjo, e o demônio está tentando converter o anjo, e aí ele consegue converter o anjo, porque ele fala, olha, Jesus ele teve que transgredir pelo menos 5 mandamentos para ele poder fazer o que ele queria fazer. Ou seja, o cristianismo ele não tem nada a ver com a lei, ele tem a ver com a lei que foi escrita no coração de cada um. Não tem que ter lei. Se tiver lei, sempre vai ter transgressão, pecado. As pessoas elas têm que desenvolver uma coisa que vem de dentro para fora, né? Então ele é contra a lei moral. Por isso que todas as figuras dele, tudo é muito sexualizado. A capa do Milton é o Milton com a bundinha de fora. Os corpos dele são todos muito atléticos, é sempre essas misturas, porque a salvação passa pelo corpo. E o exemplo que o demônio dá para o anjo é, Jesus não defendeu a adúltera, Jesus não acabou com os mercadores do templo, ou seja, para ele ser Jesus, ele precisou ir contra a lei. Estão vendo a revolução? Tá. Voltando. Além disso, vale dizer que o próprio sentido da montagem entre imagem e texto, ou da inscrição que temos diante de nós, é dizer que algo é uma espécie de explicação condensada do objeto ao qual é atada, e esta é, segundo Hegel, uma das primeiras manifestações do épico. Outro épico primitivo é a máxima, né, que igualmente encontramos nessa primeira placa, acompanhada por uma profecia judaico-cristã retrabalhada por Blake. Devo insistir que essa poesia inspirada, deliberadamente articulada por elementos épicos e proféticos, é, para nosso poeta, o veículo da salvação. Né? Ou seja, tem uma ética, mas o que vai garantir com que ela se efetive é a arte inspirada, né? Para ele. Devo insistir... O que quero dizer é que, embora essa dilatação do significante das imagens e alegorias em detrimento de sentidos mais referenciais e estáveis seja inegável, há um esforço decidido de comunicação que está ligado à incorporação consciente de convenções épicas e proféticas. E que tudo isso engendra uma atitude, pode baixar, por favor, engajada, emergente. Aí que está a minha questão. Não tinha Marx ainda, não tinha socialismo, não tinha nada, né? O que tinha era religião para ele trabalhar, né? Então, depois, aqui a gente pode até ver um caldo de cultura que vai dar no socialismo utópico, né? Esse libertarianismo, né?
Bom, antes que eu esqueça, estou usando a tradução aqui da Edra, do Saulo Alencastre, tá? Que eu estou usando, né, só uma outra coisa que eu alterei. E que tudo isso engendra uma atitude engajada e emergente, daí suas feições ainda bastante abstratas, que diferentemente de tantas outras experiências de reação ao iluminismo, industrialização e capitalismo, não tem viés aristocrático, mas democrático. Ao colocar no centro do seu mito da queda e regeneração a legitimidade da revolta popular e a abolição da lei moral, Blade se filia aos interesses da maioria reprimida. Por que é tão... Ele fica enfatizando o casamento do céu e do inferno, essas coisas, porque o que são chamados de demônio, de capeta, essas coisas, é energia. É energia, né? Segundo ele. Penso que tal leitura pode ser fortalecida com o exame de alguns trechos de Jerusalém. Aí vamos fazendo até a hora que der, né? Seguindo as convenções épicas... aqui é onde começa, que eu vou ler agora. Ali é o momento que ele morre, mas eu vou voltar naquela outra placa. Ele morre várias vezes, tá? É a primeira morte dele. Mas vocês veem aquelas fibras... e também tem tudo isso, não vai dar para falar isso. Mas o livro ele é inteiro permeado por uma discussão sobre a indústria têxtil na Inglaterra, por exemplo. Essas fibers of love, que vocês vão ver, fibras, o string, como é que fala, fios, né? Vocês vão ver que é tudo isso, mas eu não vou discutir essas coisas. Vou falar mais da parte mais abstrata e ética. Aqui é a primeira capa que eu vou ler aqui no começo, que é o proêmio, né? Pode baixar para as pessoas acompanharem isso? Só ali, o proêmio. Of the sleep of Guru and of the passage through eternal death and of the awaking to eternal life, this thing calls me in sleep night after night and every morn, awaits me at sunrise. Then I see the Savior over me, spreading his wings of love and dictating the words of this mild song. O poeta inicia dizendo que vai cantar o pesadelo da condição humana decaída, a transição para a morte sem fim e, finalmente, o despertar para a vida eterna. Começamos com Albion imerso em um estado de erro e confusão. Isto é, a perda da humanidade divina implica uma primeira autofragmentação dividindo-se em 4 partes. Aí pode abaixar para as pessoas verem, por favor? Que é essas 4 partes do ser humano, ou seja, aqui é a alienação, né, se a gente quiser discutir, né, nesses termos, né? Mas o que ele está trazendo é isso. A queda para ele não é só uma queda que a gente cai do paraíso e a gente tem o original sin. Ele não tem sin, entendeu? Saiu do sin. Que é uma alienação. Né? Então a gente se dividiu como seres humanos em razão, lei, restrição, intelecto, e o reason, horizon, né? Seria a razão, luva, love, né? Emoção, amor, o Albion mata, luva, né? Nesse poema, tharmas, o corpo, sensação física, força, sentimentos, e urthona, imaginação criativa, inspiração, espírito criador. Essa urthona, isso daí é quando a gente cai, se fragmenta, e na condição decaída, esse urthona é o loss, que ele ganha uma dimensão que é aquele lá que apareceu no começo, né, carregando uma espécie de disco, sol, loss, contrário, sol. Né? Começamos com Albion imerso, aí se divide, né, nisso. Em outras palavras, se no estado primevo da humanidade essas 4 dimensões humanas encontravam-se unidas no peito de Albion, após sua queda no mundo das fantasmagorias das aparências, elas se dividem e se autonomizam até o ponto de Reason se tornar um tirano, Luva ser assassinada pelo próprio Albion em Jerusalém, e Urthona se manifestar em sua forma terrena e decaída como o ferreiro da arte inspirada, Los. Diga-se de passagem que Los se torna central a tal ponto em Jerusalém que ele é reiteradamente associado ao Salvador, ou seja, a figura o Los, que seria essa versão decaída da Urthona, ele é o Salvador, ele é identificado com Jesus, e ele é o ferreiro, é um trabalhador metalúrgico da arte, não é uma arte, uma coisa, não, ele é um ferreiro, ele fica lá com um martelo, ele sempre está com um martelo e tal, faltou a foice só. Com um martelo lá batendo em tudo. E diga-se de passagem que então ele é o Salvador.
Como dito antes, o veículo da mensagem prática da redenção é a visão divina propiciada pela imaginação que se manifesta na arte inspirada. Uma outra coisa que gostaria de salientar nesse proêmio é o retorno da ênfase no sonho. Pode subir de novo, por favor? Ainda bem que você está aqui. É essa coisa do sono, né? Toda hora voltando, né? Vocês estão vendo que é uma coisa muito importante, do sonho. Com efeito, é preciso abandonar as expectativas naturalistas do espaço tridimensional e linear, pois o universo de Blake pode perfeitamente ser compreendido como um precursor-chave do surrealismo em sua consciente construção de um espaço onírico. Some-se a isso o fato de que a maior parte das profecias da tradição bíblica ser fruto de sonhos e visões, ou seja, não de argumentações sobre a essência de Deus que viria com os teólogos, mas da individualidade corporal do profeta, que produz imagens, as quais, por sua vez, disparam insight ou iluminação em quem as ouve ou lê. Ou seja, são imagens, e como toda imagem, ela desperta alguma coisa, que é uma resposta individual em cada um, né? Bom, agora eu vou só ler alguns trechos e fazer um outro comentário. Eu pratiquei muito, gente, para tentar fazer uma performance aqui para vocês, né? Vamos ver se vai. Deixa eu ver. Então, vamos ver. Vou tentar, né? Deixa eu ver se eu não decidi falar nada, não vou pensar essas coisas. Tá, vamos então começar com o poema. Aí a gente faz a teórica aqui. O poema começa aqui, é quando o Jesus está chamando o Albion para ele acordar. Awake, awake, O sleeper of the land of shadows. Wake, expand. I'm in you and you in me. Mutual in love divine. Fibers of love from man to man through Albion's pleasant land. In all the dark Atlantic vale down from the hills of Surrey, a black water accumulates. Return, Albion, return! Thy brethren call thee, and thy fathers and thy sons, thy nurses and thy mothers, thy sisters and thy daughters, weep at thy soul's disease, and the divine vision is darkened, thy emanation that was wont to play before thy face, beaming forth with her daughters into the divine bosom. Where hast thou hidden thy emanation, lovely Jerusalem, from the vision and fruition of the Holy One? I'm not a God afar off, I'm a brother and friend. Within your bosoms I reside, and you reside in me. Lo, we are one, forgiving all evil, not seeking recompense. Yeah, our members, oh yeah, sleepers of Beulah, lands of shades. Então aqui vocês veem que ele está chamando para acordar do sono da morte, né? Do sono da nossa vida que a gente vive, né? Que nós estaríamos mortos, né? Vocês veem o Atlântico, o Surrey, porque tudo vai ganhando uma forma natural. No épico, uma das características do épico, de acordo com Hegel, é que é um mundo antes da lei. E aí o Lukács retoma aquilo na teoria do romance, que é esse mundo em que a lei, todo mundo já tem um princípio ético, né, que se move. E o mundo natural, ele não é estranhado ainda. Ou seja, vocês vão ver que ao longo do poema, a própria Inglaterra, a Escandinávia foge, os rios, o Tâmisa vai para lá, se desintegra. É porque é isso, é um mundo, né, que vai se afastando nessa alienação do ser humano. But the perturbed man away turns down the valleys dark. Aí agora o Albion vai recusar, né, o chamado. Phantom of the overheated brain, shadow of immortality, seeking to keep my soul a victim of thy love, which binds man, the enemy of man, into deceitful friendships. Jerusalem is not, her daughters are indefinite. By demonstration, man alone can live, and not by faith. My mountains are my own, and I will keep them to myself. The Malvern and the Cheviot, the Wolves, Plinimon, Snowdon, isso tudo são partes da Inglaterra tirando o Cheviot, que é um bichinho. Are mine. Here I'll build my laws of moral virtue. Humanity shall be no more.
but war and precedent and victory. So spoke Albion, jealous fears, hiding his emanation. The banks of the Thames are clouded, the ancient porches of Albion are darkened. They are drawn through unbounded space, scattered upon the void in incoherent despair. Aí vocês veem, né? Essa coisa dos banks of Thames are clouded. É bem apocalíptico, né? Uma desintegração completa, né? Você vê que o espaço vai se alargando, né? O principal scholar do Blake, ele tem The Prophet Against Empire, é o principal, porque ele tem toda uma discussão sobre, também, de novo, essa expansão que vai se desintegrando e criando essa incoherent, the void in incoherent despair, are driven among the starry wheels, né? Essas starry wheels, essa roda que gira a guerra, a violência, essa automatização da vida e tal, né? Que também é uma outra figura recorrente na mitologia dele. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, sim, tá. Albion's mountains run with blood. The cries of war and tumult resound into the unbounded night. Every human perfection of mountain and river and city are all small and withered and darkened. Agora é outra característica épica, né? O narrador, ele vai falar sobre o próprio fazer dele, né? Que tá no John Milton, Paradise Lost, por exemplo, Trembling, né? Trembling, I sit day and night, my friends are astonished at me, yet they forgive my wanderings. I rest not from my great task, to open the eternal world, to open the immortal eyes of men inwards into the worlds of thought, into eternity, ever expanding the bosom of God, the human imagination. Você vê que para ele, Deus, na verdade, é a imaginação humana. E a ilusão de imortalidade é que a gente não se vê como ligado em gerações. A gente tem medo de morrer porque a gente não se vê como espécie. Vocês estão vendo que o metafísico, que parece ser uma loucura completa, na verdade é a filosofia idealista da época, que também é a questão do Hegel para a questão da morte, né? Enfim, que o espírito, né? A recordação, cada geração recorda o espírito, ou seja, o espírito se externaliza e depois ele se internaliza na próxima geração que vai estudar, né? Talvez. Talvez, né? Tá, eu vou concluir então, aí depois na volta eu falo mais alguma coisa, só então com essa parte, né, épica, né? Naquele proêmio também ele anuncia, outra característica épica é que ele anuncia o tema dele, né? Isso eu falei, né? E que ele troca a musa, no John Milton, no Paradise Lost, ele troca a musa pelo Holy Spirit, pelo Espírito Santo. No Blake, ali em cima, ele troca o Holy Spirit pelo Savior, né? E aí, para concluir, pode ir para a última citação, é um epígrafe, de novo, né? O último lá embaixo. Lá embaixo, pode subir ali em cima. Vocês estão vendo o sol de novo ali? Né? Ali é quando começa a redenção, né? No final. Olhem os corpos bem atléticos, né? Porque o corpo não é impedimento da salvação, ele é a salvação. Enfim, ou seja, não é uma remitização da vida no sentido de Schopenhauer, Nietzsche, todas essas desgraças todas, ou W.B. Yeats e tal, que tem uma visão mais conservadora, digamos assim, né? É uma coisa diferente. Aqui, to the Christians, né? Devils are false religions. Saul, Saul, why persecutest thou me? I give you the end of a golden string, only wended into a bowl. It will lead you into at heaven's gate, built in Jerusalem's wall. Então, para concluir, então, o que a gente tem aqui é um engajamento do artista romântico, né, que o Raymond Williams até fala, que é muito curioso como foi uma das gerações mais engajadas de escritores na Inglaterra, e ao mesmo tempo o Wordsworth, o Byron, o Percy Shelley, mas ao mesmo tempo produziu uma ideia de arte e cultura, que ainda é hegemônica, que separa, né, a arte de política. E você vê que ele vai procurar na mobilização do épico e do profético essa ideia de continuar persistindo nessa busca, né? Nessa busca de uma superação de um estado inadequado.
e que todas as ferramentas para superar isso, elas são legítimas. Essa que é a questão, que tudo que existe é divino.